Você já teve a sensação de que alguns textos filosóficos não fazem o menor sentido? Ou que certos intelectuais usam palavras difíceis para apenas parecerem mais inteligentes? Pois é, isso tem um nome: impostura intelectual. Esse fenômeno não é novo, mas se intensificou com a chamada filosofia pós-moderna. O filósofo contemporâneo Olavo de Carvalho já alertava sobre esse problema: o uso proposital da linguagem obscura para confundir, impressionar e impedir qualquer refutação. E o pior, esse truque não fica apenas restrito à filosofia. Ele se espalha por toda a cultura e pelo debate público. Hoje vamos entender o que é impostura intelectual, como ela funciona e quais são suas consequências. Então, o que é impostura intelectual? Esse fenômeno consiste em produzir discursos que parecem profundos e inteligentes, mas que na prática não dizem nada. Os principais sinais desse episódio são: uso excessivo de palavras difíceis sem necessidade, conceitos vagos e indefinidos que podem significar qualquer coisa, textos que exigem anos de estudos para serem minimamente compreendidos, tendência de responder qualquer crítica com "você não entendeu". Isso não significa que todo pensamento difícil seja impostura. Mas quando um autor escreve de forma tão obscura que ninguém consegue entender, há algo de errado. O que a filosofia se tornou? A filosofia nasceu com o objetivo de buscar a verdade. Sócrates não escrevia tratados impenetráveis, ele fazia perguntas claras para expor incoerências no pensamento alheio. Platão e Aristóteles escreveram obras densas, mas com ideias compreensíveis. Com o tempo, a filosofia começou a se afastar desse propósito. No século XX, surgiram pensadores que transformaram a filosofia em um exercício de retórica vazia. Se antes a filosofia tentava explicar a realidade, agora muitos filósofos apenas multiplicam os problemas sem propor respostas. A consequência disso: o pensamento se torna uma masturbação intelectual sem compromisso com a verdade. O sujeito passa anos interpretando os textos obscuros e, no fim, descobre que não chegou a lugar nenhum. O uso da linguagem obscura não acontece por acaso. Ele tem um propósito: blindar certos discursos contra qualquer crítica. Vamos supor que alguém escreva um texto inteiro sobre um conceito abstrato qualquer. Você lê, relê e nada faz sentido. O que acontece? Você começa a se questionar: será que eu sou burro? Preciso estudar mais para entender mais? Se eu não entendi, não posso criticar. E aí mora o perigo. Quando a clareza desaparece, a verdade deixa de ser um critério. O que importa não é mais a validade de um argumento, mas a sensação de profundidade que ele transmite. Isso já foi identificado por dois físicos franceses no livro Imposturas Intelectuais. Eu vou colocar a capa aqui para vocês. Eles demonstraram como certos pensadores pós-modernos pegam termos científicos e os misturam com jargões filosóficos para criar um discurso que soa sofisticado, mas não significa nada. A imposição de conceitos vagos e confusos não serve apenas para parecer inteligente. Ela também é uma ferramenta de controle. Quando você não consegue entender exatamente o que um pensador está dizendo, fica difícil discordar dele. É o que acontece com algumas doutrinas ideológicas que dominam o meio acadêmico.
Seus defensores criam um emaranhado de termos que impedem qualquer contestação. Quando alguém ousa questionar, recebe a resposta padrão: você não estudou o suficiente. Faltou ler mais autores da área. Se não concorda, é porque não entendeu. Ou seja, a ideia não é debater, mas calar o oponente pelo cansaço. Com o crescimento da impostura intelectual, a filosofia perdeu seu compromisso com a verdade e adotou o relativismo. Hoje, a ideia de que não há certo nem errado domina grande parte do pensamento acadêmico. Isso abriu espaço para que qualquer ideia, por mais absurda que seja, encontre respaldo. Afinal, se tudo é uma construção social e toda interpretação é válida, quem pode dizer que um argumento é falso? O resultado dessa mentalidade é a destruição do próprio pensamento racional. E mais, quando tudo se torna uma questão de interpretação, quem controla as palavras controla a realidade. Como se proteger da impostura intelectual, então, meu amigo? Se você não quer cair nessa armadilha, precisa desenvolver clareza de pensamento e discernimento. Aqui estão algumas estratégias. Exija definições claras. Sempre que alguém usar um conceito vago, peça para definir de forma objetiva. Evite a falsa autoridade. Não se impressione com jargões técnicos sem explicação. Prefira autores que explicam com clareza. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Olavo de Carvalho, grandes pensadores são acessíveis. Desenvolva pensamento lógico. Treine sua capacidade de raciocínio e argumentação. E, por fim, não tenha medo de questionar. Se algo parece absurdo, provavelmente é. A filosofia verdadeira não complica, esclarece. Quem realmente tem algo a dizer não precisa de esconder atrás de palavras difíceis. A verdade não precisa de camuflagem. A impostura intelectual não é um erro inocente. Ela é uma técnica de manipulação, seja no meio acadêmico, na política ou na cultura. A ideia é sempre a mesma: tornar o discurso impenetrável para desarmar qualquer contestação. Se queremos restaurar o pensamento sólido, precisamos abandonar o culto ao obscurantismo e recuperar a busca pela sincera verdade. Quer aprender a interpretar textos sem cair em armadilhas intelectuais? Na oficina Rios da Linguagem da Escola Britânica de Psicanálise, analisamos textos com profundidade e clareza. Em breve teremos uma versão na Hotmart, aberta para todos. Fique atento! Se quer aprender a ir além das palavras, venha estudar conosco. Os links estão na descrição do vídeo. Eu sou Rafael Marques Menezes, professor, psicanalista, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, e aqui no canal falamos sobre psicanálise, literatura e a condição humana sem querer reinventar a roda. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!